Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, excelentíssimo senhor ministro relator Nunes Marques, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor procurador-geral da República, a presente ação direta questiona a constitucionalidade dos parágrafos 2º a 6º do artigo 1º da Lei nº 12.618 de 2012, incluídos pelo artigo 4º da Lei nº 13.183 de 2015. Cuida-se, portanto, de dispositivos que instituíram a inscrição automática dos servidores públicos federais no regime de previdência complementar administrado pela FUNPRESP. O autor sustenta, em síntese, a existência de vícios formais relacionados à iniciativa legislativa, à pertinência temática da emenda parlamentar e ao alegado aumento de despesas públicas, além de afirmar que a inscrição automática violaria o princípio da facultatividade da previdência complementar previsto no artigo 202 da Constituição. Com a devida vênia, nenhuma dessas alegações procede. Excelências, inicio pelas alegações de inconstitucionalidade formal. A primeira objeção diz respeito à suposta violação à iniciativa privativa do Presidente da República para propor leis de instituição de regime de previdência complementar para servidores públicos. Entretanto, os dispositivos impugnados não instituíram regime de previdência complementar. Observem, excelências, que esse regime já havia sido regularmente criado pela Lei nº 12.618 de 2012, de iniciativa do Poder Executivo. Na realidade, a alteração promovida pela Lei nº 13.183 cuidou apenas de aspectos procedimentais relacionados à forma de adesão ao regime complementar. Não houve alteração de requisitos de aposentadoria ou modificação do regime jurídico dos servidores. Tampouco houve interferência nas regras do regime próprio da Previdência Social. O que ocorreu foi apenas a modernização da disciplina dos mecanismos operacionais de inscrição, cancelamento e restituição de contribuições perante a entidade de previdência complementar. Por isso, não há qualquer invasão de reserva de iniciativa prevista nos artigos 40, parágrafos 15 e 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha C da Constituição Federal. Também não procede a alegação de ausência de pertinência temática entre a medida provisória número 676 de 2015 e a emenda parlamentar que originou os dispositivos impugnados. É que a medida provisória em questão alterava a legislação previdenciária relacionada ao regime geral de previdência social. Por outro lado, a emenda parlamentar em questão tratou da previdência complementar dos servidores públicos. Ambas inserem-se claramente no âmbito do sistema previdenciário brasileiro, estruturado justamente a partir do regime geral de previdência social, do regime próprio de previdência social e do regime de previdência complementar. Há, portanto, inequívoca afinidade material entre os temas tratados. Aliás, esta Suprema Corte recentemente reafirmou no julgamento da ADI número 7174, de relatoria do ministro Nunes Marques, que a ampliação do escopo da medida provisória, tal como ocorreu no caso em exame, não configura inconstitucionalidade formal quando houver afinidade temática e observância do devido processo legislativo. Por fim, igualmente não procede a alegação do aumento indevido de despesas públicas, de modo que os dispositivos impugnados guardam régia observância ao artigo 63, inciso 1 da Constituição. Anteriormente à regra da adesão automática ao regime de previdência complementar, inserida pela Lei nº 13.183, já havia, desde a vigência da Lei nº 12.618, a possibilidade de que todo e qualquer servidor se vinculasse ao referido regime por meio de manifestação expressa. Assim, os efeitos, incluindo-se aí as despesas da instituição do regime de previdência complementar e da inscrição de novos servidores nesse regime, eram previstos e esperados. É dizer, portanto, que, seja sob a sistemática da adesão automática, seja sob a sistemática da adesão mediante manifestação expressa, o impacto econômico-financeiro máximo para o ente público é o mesmo. Para que a alteração legislativa implicasse necessariamente em aumento de despesa, seria necessário aumento no valor da contribuição do patrocinador ou alargamento dos potenciais contratantes do regime de previdência complementar, o que não ocorreu. Superadas as alegações de natureza formal, passa a análise da constitucionalidade material da norma.
A tese central da ação é de que a inscrição automática violaria a facultatividade da Previdência Complementar prevista no artigo 202 da Constituição. Mas aqui é importante destacar desde logo um ponto fundamental. A norma impugnada, de forma alguma, obriga o servidor a se vincular ao regime complementar de previdência. A alteração ocorrida foi apenas quanto à forma de manifestação da vontade para a opção pelo regime complementar, de modo que o servidor continua, e nunca deixou de ser, plenamente livre para nela permanecer. É que antes da Lei nº 13.183, exigia-se manifestação expressa para ingressar no regime. Após a sua edição, passou-se a exigir manifestação expressa para dele se desligar. E isso foi feito preservando-se integralmente a liberdade de escolha do servidor, tendo em vista que o cancelamento do vínculo pode ser solicitado a qualquer tempo. Mais do que isso, se exercido nos primeiros 90 dias, produz efeitos retroativos, como se jamais tivesse ocorrido a inscrição, assegurando-se a restituição integral das contribuições recolhidas, devidamente corrigidas. Portanto, não há aqui compulsoriedade, vinculação forçada ou supressão da autonomia da vontade. O que há é apenas a troca pela lei do critério da manifestação expressa pelo consentimento tácito para ingresso no regime, de forma de exteriorização da vontade plenamente admitida pelo direito brasileiro. Nesse sentido, o artigo 432 do Código Civil reconhece que o silêncio pode importar anuência quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem. A lógica subjacente ao modelo adotado pelo legislador é extremamente simples: interpretar a ausência de oposição do servidor dentro do prazo razoável e com ampla possibilidade de resistência como concordância à permanência no regime. Não há, portanto, qualquer violação à Constituição. Ao contrário, trata-se de mecanismo legítimo de conformação legislativa de uma faculdade constitucionalmente assegurada. E não se trata de uma inovação isolada ou arbitrária, sobretudo considerando que a inscrição automática decorre de ampla experiência internacional e de estudos contemporâneos de economia comportamental. Com efeito, as teorias modernas sobre comportamento econômico revelam que indivíduos frequentemente procrastinam decisões complexas de longo prazo, especialmente decisões previdenciárias. Daí a utilização dos chamados nudges, pequenos incentivos institucionais que estimulam escolhas socialmente benéficas sem restringir a liberdade individual. É exatamente o que ocorre neste caso. O servidor continua livre para sair do regime, mas deixa de sofrer os prejuízos decorrentes da própria inércia. Observem, excelências, que no modelo anterior, muitos servidores demoravam anos para aderir ao regime complementar, perdendo nesse período a contribuição paritária da União e permanecendo desprotegidos em relação a eventos como invalidez ou morte. A inscrição automática, portanto, passou a assegurar proteção previdenciária imediata desde o ingresso no serviço público. Os resultados demonstram a racionalidade da política pública adotada. Antes da inscrição automática, os níveis de adesão à FUNPRESP eram extremamente baixos, 14% em 2013, 24% em 2014 e 34% em 2015. Após a alteração legislativa, a taxa de permanência ultrapassou 80% já no primeiro ano e nos últimos anos manteve-se superior a 90%. Ou seja, mais de 9 em cada 10 servidores optaram espontaneamente por permanecer no regime. Esse dado revela algo importante, excelências. A inscrição automática não contrariou a vontade dos servidores. Ao contrário, ela permitiu que essa vontade se concretizasse de maneira mais eficiente, conferindo aos beneficiários da norma maior proteção previdenciária. Não por acaso, a experiência brasileira acompanha a tendência internacional consolidada. Reino Unido, Nova Zelândia e Estados Unidos adotaram mecanismos semelhantes, todos com resultados positivos de ampliação da cobertura previdenciária. Na mesma linha, a própria OCDE passou a recomendar expressamente a inscrição automática como uma boa prática para sistemas previdenciários de contribuição definida. E no Brasil, o modelo difundiu-se amplamente, sendo que 91,5% dos entes federados que instituíram regimes próprios de previdência complementar adotaram regra semelhante de inscrição automática. O Conselho Nacional de Previdência Complementar, inclusive, editou recentemente a Resolução número 60 de 2024, autorizando a extensão desse mecanismo a todo o sistema de previdência complementar fechada.
Excelências, o que se discute neste processo é, em última análise, a validade constitucional de uma política moderna de proteção previdenciária. Trata-se de medida que, ao mesmo tempo em que preserva integralmente a liberdade individual, também amplia a cobertura social apoiada em evidências empíricas, em experiência internacional e em recomendações técnicas especializadas. Para além disso, foi democraticamente aprovada pelo Congresso Nacional no legítimo exercício da conformação legislativa, devendo, portanto, ser prestigiada. Por essas razões, a Advocacia Geral da União requer a integral improcedência da presente ação direta de inconstitucionalidade, com a consequente declaração de constitucionalidade dos dispositivos impugnados. Muito obrigado.